Boa noite, meus irmãos. Tudo bem aqui com vocês? Sabe que eu estou com um problema enorme. O meu problema é o seguinte: eu tenho tanta coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu já vou avisando que não vai dar tempo. Acho que a gente só vai poder ir até mais ou menos lá pela meia-noite, assim. Mais do que isso não vai dar. Mas sabe, eu tenho o sentimento que acho que estava no coração do apóstolo Paulo, quando, numa das viagens dele, ele falou demais, lembra? Falou, porque ele tinha tanta coisa para compartilhar com aqueles irmãos lá daquela igreja que estava nascendo, que ele não queria perder a oportunidade. E falou tanto que até um camarada caiu da janela, lembra que aconteceu? Morreu, de tanto que o Paulo falava. Olha, eu quero dizer que meu nome não é Bira, é Paulo. Então, mas eu não vou fazer isso com vocês. Espero que ninguém caia duro aqui também, tá bom? Mas tem uma coisa que aconteceu na vida de Paulo, que está no segundo livro de que ele escreveu, a segunda carta de Coríntios, no capítulo 12. E eu gostaria de começar só para colocar alguns parâmetros aqui. Ele disse assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Paulo, está falando de uma experiência que ele mesmo tinha tido com Deus. E Deus tinha revelado para ele coisas inefáveis, ou seja, que ele não podia compartilhar tudo com as pessoas que estavam ao seu redor. E dizem os estudiosos que ele não podia compartilhar, talvez porque ele não tivesse vocabulário suficiente para transmitir aquilo que Deus tinha revelado a ele, de tão glorioso que era, ou porque também era uma experiência que Deus estava dando para ele, Paulo, e não para mais ninguém. Quando você pensa no Salmo 25:14, você entende um pouco quando você liga com esse texto de Coríntios, porque lá no Salmo 25:14 diz assim, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vou repetir: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quem é que teme a Deus? A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. E que temer a Deus é reverenciá-lo e obedecer a Ele. Então você vê que há uma série de ligações entre esses textos e que mostram que a revelação de Deus para cada um de nós é uma experiência única, é de cada um de nós. Tem a ver com o tanto que cada um de nós usa, o tempo que nós usamos para estudar a palavra dele. Tem a ver com meditação, tem a ver com estar aberto, ser ensinável, para que Deus coloque no nosso coração as verdades que Ele pretende. Qual que é o objetivo de Deus com a sua vida, depois que você se encontrou com Ele, com Jesus? Que você reconheceu o seu pecado e você se converteu a Jesus. Qual é o objetivo que Ele tem de deixar você aqui nesse planeta, nesse mundo tão confuso? Sabe qual que é? Usar a sua vida para ajudar
a implantar o reino dele aqui nesse mundo. Eu ouvi há muito tempo uma definição sobre o que é o reino de Deus, que é baseada lá no capítulo de Mateus, que fala da oração do Pai Nosso. Lá na oração do Pai Nosso, tem um pedaço que diz assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Ah, que legal! Jesus ensinando os seus discípulos a orar e falando: o que Deus quer de você é que você faça a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Todo mundo conhece o texto de Romanos 12, que fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade que Ele quer que nós façamos, e não a nossa. E não a nossa. E isso é muito importante, que nós tenhamos claro que o que Deus pretende de cada um de nós é uma função específica no seu exército para ajudar a implantar o reino dele aqui nesse mundo. E isso demanda muito treinamento, muito. Lembra Jesus falando para uns saduceus que não estavam entendendo direito o que ele estava falando e estavam interpretando errado, e ele falou assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É verdade, porque nós só vamos conhecer o poder de Deus que nós tanto queremos para a nossa vida, baseado naquilo que conhecemos das Escrituras. Nós vamos ser só libertos dos valores desse mundo que nós carregamos e são tão difíceis da gente abandonar, se nós conhecermos a verdade. João 8,31: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há muitos anos, quando a gente não tinha recursos audiovisuais como nós temos hoje, que é uma maravilha, eu me lembro de um retiro do qual eu participei com 2 diretores da missão que eu trabalho, faz muito tempo, foi na cidade de São Pedro. Nós alugamos um quarto num hotelzinho lá e passamos alguns dias estudando a palavra e tentando entender como definir aquilo que é básico e fundamental para a vida de um crente, de alguém que quer levar Deus a sério. E eu já parei para ouvir e para ler e entender aqueles 3 quadros: amar os outros, servir no mundo, conhecer a Deus, que são muito parecidos com a declaração de propósito da minha igreja. Eu frequento uma igreja faz 30 e poucos anos, lá na cidade de Americana. Eu moro em Nova Odessa, que é pertinho, a minha esposa e eu, e nós temos uma declaração de propósito, e eu, por causa disso, eu resolvi trazer para vocês. Deixa eu ver se eu consigo andar aqui. Eu frequento essa igreja aí, ó, Igreja Presbiteriana Moriá de Americana, e esse estudo que eu estou dando para vocês, eu dou em muitos lugares. E eu dei, faz pouco tempo, já dei mais de uma vez na igreja, porque a gente sempre tem que se reciclar, sempre tem que ver de novo, até que fique gravado na nossa cabeça as verdades que são tão importantes. Propósitos, objetivos e missão. Então veja, deixa eu ver se eu acerto aqui os botõezinhos. O que diz o breve catecismo de Westminster? Veja o que diz. Pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos lá? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Muito bom. Qual é a declaração de propósito e de missão da Igreja Presbiteriana Moriá de Americana? Que eu acho que é parecido com
esses 3 valores que vocês têm aqui. Veja, a missão da Igreja Presbiteriana Moriá é amar a Deus, expressando a nossa adoração sincera, em espírito e em verdade, vivendo a comunhão como família de Deus e acolhendo as pessoas no amor de Cristo. Há muitos anos, quando eu trabalhava na região de Santo André, nós tínhamos um grupo de jogadoras de basquete da seleção brasileira que tinham se convertido comigo e com a Rosali. E nós tínhamos toda semana uma reunião na casa de uma delas para estudar a Bíblia, aprender princípios e tudo mais. E o pastor da Igreja Batista, a PIBSA, Primeira Igreja Batista de Santo André, era muito amigo nosso e era pastor e era missionário da mesma missão que nós. E nós fizemos um acordo que todos os novos convertidos a gente ia mandar lá para a Igreja Batista de Santo André. E nós fizemos isso durante alguns anos. E foi um tempo muito precioso de ver pessoas chegando-se a Cristo e participando de uma igreja como resultado de um trabalho de formiguinha, de toda semana. A gente morava na Lapa, em São Paulo. Então, quem conhece São Paulo sabe a viagem que é sair da Lapa até Santo André. Numa terça-feira, a reunião começava às 7h30. Era um sufoco muito grande. Mas como valeu a pena? Hoje mesmo eu mandei um WhatsApp para um grupo de pessoas com quem eu tenho contato, e uma delas é essa jogadora, Elzinha, que se converteu com a gente há tantos anos. E a gente mantém contato com ela e com outras. Muitos frutos aconteceram como resultado disso. Então, acolhendo pessoas no amor de Cristo é algo que todos temos que fazer o tempo todo. Resumindo, a missão da igreja, não da igreja presbiteriana, eu acho que é a missão da igreja de Jesus, é essa: amar a Deus, acolher pessoas e restaurar vidas, pregar o evangelho que transforma. Como igreja, como faremos isso? Então, por exemplo, aqui a Igreja Batista Viva a Esperança, é isso? Viva a Esperança, que é um nome tão bom. Qual é a viva esperança dessa Igreja Batista aqui? Não é ver esses bancos cheios de gente, estudando a palavra, começando a entender que existem 2 reinos, o reino deste mundo e o reino de Deus. Em qual deles nós devemos viver? E eu falei desse retiro que nós fizemos lá em São Pedro. Nesse retiro, nós definimos, no nosso entender, algumas coisas que são essenciais para nós experimentarmos como cristãos na nossa vida. E é claro que isso que a gente estava fazendo era na unha, no papel e no lápis. Depois o tempo foi passando e agora nós colocamos num PowerPoint. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Já está lá no computador da igreja, isso aí não tem direitos autorais. Quer dizer, se for útil para vocês, amém, que seja uma bênção na vida de muita gente. Então, como fazer isso? Como faremos isso como igreja? Então, nós definimos um quadro que a gente colocou esse nome: o propósito último do cristão. Em última análise, para que e por que nós somos cristãos? Do ponto de vista de Deus, claro. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você concorda com esse texto? Concorda? É bom concordar, porque está na Bíblia, é a palavra de Deus. É Ele que está falando isso, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, não para a nossa glória. Então, já de cara, já vamos lembrar daquele versículo que Jesus falou, que se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
Tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Então é isso que significa fazer tudo para a glória de Deus. Para que nós vamos fazer isso? Então essa é uma pergunta que nós nesse retiro chegamos à conclusão. Qual vai ser o último para quê que nós vamos dizer quando nós estamos falando de serviço cristão, de ministério? A resposta foi dada aqui no anterior. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o último para quê da sequência. Vocês vão entender melhor daqui a pouquinho. Porque quando você faz, eu fiz isso para a glória de Deus, o que tem depois? Para quê o quê? Não tem. É para a glória de Deus, é a última coisa, é a última instância. Damos o nosso esforço e fazemos tudo o que nós podemos fazer, porque nós queremos ver a glória de Deus enchendo toda a terra, transformando todo esse mundo, colocando os valores do reino de Deus aqui. Eu citei o Mateus quando fala da oração que Jesus ensinou, que seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita no céu. E daí eu aprendi uma frase que eu achei muito legal. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus para cada um de nós? Sabe o que é? É o lugar onde a vontade eficiente de Deus acontece. Pergunta: a vontade eficiente de Deus acontece na sua vida? Acontece na vida de cada um de nós? Ou é a nossa vontade que prevalece muitas vezes? Você percebe como a nossa vontade tem que morrer? Seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra, como ela é feita lá no céu. Continuando, para quê? Para você como cristão, qual é o fim da linha? Ou seja, qual é o último para quê? Você tem convicção que o último para quê é a glória de Deus? Nós vamos ver isso aqui. Então veja só o que está acontecendo aí. Verdade ou propósito secundário. Como está pequenininho lá, eu tenho uma folha aqui que tem exatamente o que está lá. Então, para eu conseguir ler, eu vou abrir minha folha aqui. Verdade, está vendo? Verdade ou propósito derivado. Depois vem verdade ou propósito principal. E verdade ou propósito último. Então esse é um planejamento de como que nós devemos tratar as pessoas que nós estamos edificando na fé, que acabaram de se converter, que nós estamos discipulando e que nós estamos enviando. É um projeto missionário individual, para cada um de nós. Você pode ter esse projeto. Então, quando você fala em verdade ou propósito derivado, olha o que nós procuramos fazer, quer ver? Vamos funcionar, meu? Funcionou? Está vendo aí? Procuramos modificar. O que nós procuramos modificar na vida de uma pessoa que nós estamos ajudando? Com quem nós estamos estudando a palavra de Deus? Condutas, porque ela trouxe um monte de coisa lá do mundo, né? E muitas dessas coisas não são aceitáveis. Às vezes, linguajar, costumes, um monte de coisa. Por exemplo, você vai para 2 Timóteo, deixa eu falar as outras coisas primeiro. Nós procuramos modificar condutas, convicções e habilidades na vida das pessoas. Então, quando nós vamos para condutas, nós temos um texto aí, 2 Timóteo 2,15. E para facilitar para você, o texto está aí, Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Sabe o que é manejar bem a palavra da verdade? É você saber interpretar corretamente as várias doutrinas, básicas ou não, da palavra de Deus. Lembra que eu falei que isso demanda muito trabalho, muito treinamento? Demanda. Esse é um deles. É você estar muito bem no seu manuseio da palavra de Deus, nas doutrinas básicas, em compreender o caráter de Deus, os atributos de Deus, as verdades básicas sobre a salvação, sobre a santificação, e vai por aí afora. Tem todo esse material à disposição. O que mais que nós procuramos modificar? Efésios 4, 25. É mais uma coisa, um texto que fala sobre essa modificação. Olha só o que diz lá em Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Andar na verdade. Quem que é o pai da mentira mesmo, de acordo com a Bíblia? Hã? É o diabo, é Lúcifer. Ele quer nos enganar. E isso não deve, esse fator, vamos dizer, esse deslize de falar inverdades, de falar mentiras, não deve ter espaço entre nós. Nós devemos andar em verdade. Jesus deixou isso muito claro muitas vezes. Ele sempre falava: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E depois, alguém completa, por favor? Tem a vida eterna. Não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. Verdades. Cremos nessas verdades que a Bíblia fala. Isso é parte da nossa vida como cristãos, andar na verdade. Mais um texto que vai falar ali, que é Efésios 4, 29. Estamos falando de condutas. Olha só esse texto que importante. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Tá, aí você queria uma definição da finalidade do trabalho? É enriquecer, comprar casa nova, trocar de carro, ter o seu nome sendo aclamado aí porque você é um vitorioso? Não. Finalidade do trabalho é você ter o suficiente para acudir o necessitado com quem você encontra todo dia. Tanta coisa, né? Muito bom. Agora nós vamos falar em termos de convicção, que é a segunda área que nós procuramos modificar naquela pessoa que nós estamos edificando e andando com ela. Então veja só o texto. O texto é de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha só o que diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo dá uma dica tremenda aí para nós. Ele fala: toda a Escritura é infalível, é feita por Deus, é inspirada por Deus. E eu devo usar essa Escritura para ensinar, para repreender quando alguém não está andando de acordo com ela, para corrigir a minha rota, né, que eu estou andando errado. Então a Bíblia vai me ajudar a voltar para o caminho certo, para a educação na justiça. Qual é o objetivo de Deus de nos deixar a palavra dele? Essa palavra. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vê que essa sequência é uma sequência lógica. Nós estamos tratando com as nossas vidas
Deus está tratando com as nossas vidas e nos mostrando como que Ele quer que nós andemos. Eu gosto muito de um versículo de 2 Coríntios 5,17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo nesse texto fala que os valores antigos, aqueles em que nós criamos, aqueles nos quais nós fomos educados, no curso desse mundo aqui, os valores do mundo que nós carregamos desde que nascemos, que estão sendo ensinados, a gente aprende na escola, tudo que é ruim a gente aprende rápido. Todos que são valores que não foram passados pela peneira do Evangelho. Porque quando passa pela peneira do Evangelho, por isso que esse cara aí é o cara que está em Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Deus está nos refazendo por dentro, na medida em que nos submetemos à palavra dEle. E Ele usa a palavra dEle em primeiro lugar. Mais um texto que aparece aí, que é João 8, 30 e 31. E esse texto também todo mundo conhece. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ó, Jesus fazendo a mesma coisa que eu estou compartilhando com vocês, e que vocês já estão cansados de saber, que nós devemos fazer uns com os outros. Jesus está ensinando. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais claro do que isso, não tem jeito. Mais um trecho que fala sobre convicções, e que eu gosto demais, é Hebreus 4, 12 e 13. E esse trecho aparece aí para vocês. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta, a palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Ela penetra na nossa vida lá, e ela tem essa capacidade de mostrar para nós o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é do meu eu, ou o que é que Deus quer que eu faça. Ela vai fazer essa divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. E olha só como é que fala o versículo seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todos nós temos um provérbio que nós ensinamos para as nossas filhas quando elas eram pequenas, é o Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não tem para onde nós podemos fugir dos olhos do Senhor. E esse texto diz assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, irmãos, não tem para onde a gente escapar. Nós somos responsáveis pela maneira como a gente vive. E tem um Deus que é todo-poderoso, onisciente, santo e justo. É para Ele que nós vamos prestar contas. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, a respeito do bem e do mal que tiver feito através do corpo. Então isso é muito sério. Então, veja só que nós trabalhamos na área de condutas, convicções e agora habilidades.
Então, na área de habilidade, tem um texto aí que é Efésios 4:8. Olha o que diz. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem é que concedeu dons aos homens? Deus. Nós estamos lendo a Bíblia cronologicamente e agora eu estou terminando de ler quando Deus deu para Moisés várias ordens a respeito da vida deles no deserto, que eles estavam lá andando 40 anos, lembra? E especificamente sobre a construção do tabernáculo no deserto. E é impressionante de ver os detalhes da construção do tabernáculo. Cada detalhe, o tamanho da vara, coberta de acácia, coberta de ouro, as argolas onde as varas eram introduzidas, as cortinas. Quem é que fez tudo isso? Era um negócio assim de uma precisão muito grande. Deus deu dons, distribuiu do seu espírito especialmente sobre um grupo de homens e capacitou aqueles homens a terem a habilidade de construir aquelas coisas fantásticas. Tem um estudo muito bonito sobre o tabernáculo do deserto que explica cada uma dessas coisas. Mas é Deus que fez. Concedeu dons aos homens, habilidades. E tem um outro texto de Colossenses 3:23. E eu gosto muito desse texto. Nós usamos muito esse texto no Ministério de Esportes. Porque quando você pega um atleta de ponta, né, aí top, para que ele está vivendo? Para que ele quer ser o número 1? Para que ele quer bater o recorde? Será que é para isso? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ou seja, eu estou fazendo de todo o meu coração, dando o meu melhor, porque eu quero agradar a Deus ou porque eu quero ganhar a medalha de número 1? Ou porque eu quero ganhar o troféu? Ou porque se eu ganhar aquele jogo, meu salário vai, ó. Tudo isso nós temos que considerar. E a batalha para você ensinar isso para um atleta que quer levar Deus a sério, que ele tem que trabalhar para o Senhor, porque o versículo seguinte diz assim: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Olha que legal. Eu estou fazendo, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo, eu estou aqui suando a camisa, gastando um tempo enorme, ninguém... Bom, você não está fazendo para Deus? Até nós fizemos uma série de estudos que demos o nome de a audiência de um só, ou o auditório de um só. Ou seja, se eu estou fazendo para Deus, não precisa ter mais ninguém me assistindo. Eu já tenho motivação suficiente para dar o meu melhor, mesmo se não tiver ninguém na plateia, que eu estou fazendo para Deus. Assim Ele espera, Deus, que vivamos na obra dEle. Assim Ele espera que nós hajamos na obra dEle. Então esse versículo é muito importante. Agora, para que nós procuramos modificar as condutas, as convicções e habilidades? Aliás, a pergunta é, para quê? Para que nós queremos isso? Então aí vem a verdade ou o propósito principal. Olha lá, para formar o homem segundo o coração de Deus. É a nossa responsabilidade. Quem que é o modelo para nós de como nós devemos ser? É Jesus. Jesus é o homem segundo o coração de Deus, que se esvaziou, deixou a sua glória, assumiu a forma de servo, viveu aqui entre nós, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o homem segundo o coração de Deus. E é nossa responsabilidade como crentes sermos semelhantes a Jesus
e trabalharmos para que aqueles que estão dependendo de nós aprendam também essa grande verdade. Texto, Gálatas 5, 4, 18 e 19. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha o objetivo que Paulo tinha na vida dele. E ele apanhava toda hora para esse objetivo acontecer. Era açoitado, era preso, era humilhado. Vai ler lá 1 Coríntios 11, você vai ver o que ele sofreu. Mas o objetivo dele era formar Cristo na vida dos seus discípulos. Muito bom. Para quê? Nós já estamos terminando. Para que nós vamos formar o homem segundo o coração de Deus? Então, mais um item. Para sermos capazes de obedecer a Ele com a nossa vida. Texto, João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Isso é algo muito sério para a gente aprender. A nossa relação de dependência com Deus, com Jesus, é vital. Se nós não estivermos ligados à videira, aquilo que nós produzimos é o que está lá em 1 Coríntios 3. Madeira, feno, palha. Vai ser tudo queimado pelo fogo. Tudo que fizermos na nossa própria força e não na força que Ele estima. Por isso que Ele diz, sem mim nada podeis fazer, nada de valor para Deus. Nada podeis fazer. Então, sermos capazes de obedecer a Ele. Pergunta. Mais um texto que... Deixa eu ver. Sermos capazes de obedecer a Ele com nossas vidas, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo, e na cristianização do mundo, ficou faltando essa coluna aí, que é o texto que todo mundo conhece, que é o texto da grande comissão, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão que Jesus deixou para cada um de nós. Nada menos. Ele está conosco para que a gente vá, faça discípulos, ensine os discípulos, identifique-os com o Evangelho, e Jesus vai estar conosco, nos dando poder para isso. Muito bom. Para quê? Para manifestar a Ele o nosso amor, de acordo com João 14, 15 e 21. É esse texto que está aí. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. O que será que é essa manifestação de Jesus a cada um de nós, quando nós temos os mandamentos e os guardamos? Eu creio, irmãos, que esse texto está ligado com aquele da revelação de Paulo, lá de 2 Coríntios 12, quando Paulo teve uma experiência, talvez extracorpórea, que ele nem sabe direito como é que foi aquilo, mas foi um negócio maravilhoso. Talvez a experiência que João teve na ilha de Pátimos, lá em Apocalipse, quando ele também teve uma visão do futuro, e
Deus falou para ele redigir toda aquela visão, e nós temos o livro de Apocalipse, um livro muito, muito pesado, muito difícil da gente entender tudo, mas que vale a pena. João entendeu, mas é fruto de um andar com Deus, fruto de uma atitude de humildade, de quebrantamento de cada um de nós, de realmente começar a experimentar essa intimidade de andar com Deus, de gastar tempo com a palavra, de orar e tudo mais, que de repente você começa a entender textos que eram difíceis de entender para você, para mim, mas é esse andar que vai nos levar a esse patamar de revelação, de uma revelação que lembra do versículo de Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Isso é fruto de joelho no chão, de oração, de humilhação, de gastar tempo com a palavra de Deus, memorização. E aí você começa a entender. Sabe que não é uma coisa que você consegue impor. O discipulado não é uma coisa que você obriga a pessoa a ser. Tem alguns textos que falam sobre isso, nós vamos terminar. Os textos, por exemplo, lá de Romanos 14, que diz assim: acolher o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não julgue ao que não come, e quem não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Você vê que muitas vezes a nossa atitude de repulsa, quando alguém faz algo que nós achamos que não está certo, é uma atitude que Deus não tem. Ele acolhe a pessoa e dá tempo para a pessoa, para ela amadurecer e chegar a entender aquele ponto que para nós a gente já tirou de letra. A gente acha que todo mundo vai tirar de letra, mas um dia a gente não era assim, não. Um dia nós tínhamos problemas com aquilo, e graças a Deus, Deus mandou alguém com paciência para nos ajudar. Tem um trecho de Filipenses que eu tenho que ler para os irmãos, porque é um trecho que eu acho tremendo. De novo o apóstolo Paulo, mas olha só o que ele fala aqui no capítulo 3 de Filipenses: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, o apóstolo Paulo falando, hein? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele estava numa estrada, tinha coisa que ele ainda não tinha vencido, mas ele estava caminhando. É o que Deus quer que cada um de nós façamos. Não importa em que estágio cada um está, mas todos estão caminhando para o alvo. E aí Paulo continua: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Repete de novo: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que ante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí ele fala uma coisa muito legal, versículo 15: todos, pois, que estamos sendo aperfeiçoados, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outra forma, também isto Deus vos esclarecerá. Ele não se sentia responsável por esclarecer todas as dúvidas das pessoas que estavam ao seu redor, mas ele estava disposto a ajudar essas pessoas, em ter uma atitude correta com elas, de aceitação e de caminhar junto, até que as dúvidas fossem vencidas. Muito bem. Então nós vimos João 14, 21, vou repetir: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Muito bom. Pergunta: para que nós vamos fazer tudo isso? Todos esses textos que nós vimos. Agora nós entramos na verdade ou propósito último, que é, veja o que está escrito embaixo lá, o propósito último do cristão. Chegamos no fim da linha. Nós vamos fazer isso para a glória de Deus. E o texto é de João 15, é um trecho claríssimo. Olha só o que diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O gabarito de Deus para avaliar a sua vitória como cristão é a quantidade de fruto que você está produzindo. Isso que Jesus falou, não fui eu não, hein? Só estou colocando em ordem aqui. Nisto é glorificado meu Pai, Jesus falando, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Vamos curvar as nossas cabeças numa palavra de oração. Pai, a tarefa nos parece impossível quando nós olhamos para nós mesmos. Não dá para fazer isso, Senhor. O Senhor está pedindo muito, muito mais do que a nossa capacidade. E nós te glorificamos porque o Senhor está pedindo o impossível para nós, porque sem o Senhor é bom a gente já desistir, botar a Bíblia debaixo do braço e ir embora. Mas quando o Senhor disse que eis que estou convosco todos os dias, até os confins da terra, aí uma luz brilha no nosso coração. Porque o Senhor nunca pretendeu que nós estivéssemos sozinhos nessa tarefa tão grande. O Senhor disse que vai estar conosco, e que sem o Senhor a gente não pode fazer nada, e nós cremos nisso e não queremos nem tentar. Mas pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito nos encha do Teu poder, da Tua sabedoria, da Tua intrepidez, e que o Teu reino, que é o lugar onde a Tua vontade eficiente acontece, seja em primeiro lugar o nosso coração, o lugar onde a Tua vontade é a única que é ouvida, não mais a nossa vontade. Nós queremos Te obedecer em tudo, porque cremos que o Senhor eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, o Senhor disse. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Queremos ser Teus servos, e queremos que o Senhor use a nossa vida para a Tua glória. Abençoa os meus irmãos aqui da Igreja Batista, que o Teu Espírito fale a cada um deles, como o Senhor tem falado ao meu coração e à vida de tantos outros, e possamos experimentar a vitória que glorifica o Teu nome. Que o Teu reino seja fortalecido e estabelecido aqui nesse bairro, Jardim Eulina, e que muitos desse bairro possam conhecer ao Senhor e experimentar uma vida de vitórias contigo. Eu peço isso no nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.